O que fazer para reter mais alunos de personal, para reter os seus alunos de personal e ter mais estabilidade financeira? É sobre isso que eu vou falar nesta live que está começando agora. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Começando agora, neste exato momento, a quinta e última live de aquecimento para o workshop Personal 60+, que é um evento 100% online e gratuito que vai acontecer entre os dias 11 e 15 de agosto. E, gente, nesse workshop eu ensino profissionais de educação física a terem um faturamento entre 5 e 10 mil por mês, sendo um personal trainer de idosos. Então, durante essa semana do evento, serão 3 aulas nos dias 11, 13 e 15 de agosto. E durante essas aulas eu vou trazer conteúdos técnicos, tá? Por exemplo, como avaliar um aluno idoso, como prescrever um treino mais assertivo e mais seguro. Falo de doenças crônicas que são comuns a esse público, como organizar uma programação de treino, tá? Mas falo também da parte de gestão, né? Falo também de negócios, de marketing, porque além de ter segurança para idosos, a gente precisa ter alunos idosos, né? Alunos de personal idosos, que vão fazer com que a gente tenha um faturamento maior no final do mês. Então, minha gente, vocês já podem se inscrever para esse evento, se é que vocês não fizeram isso ainda, tá? Basta clicar no link que está lá na nossa bio. Tá? Vamos clicar no link, o link direciona vocês para uma página de inscrição e lá nessa página vocês colocam apenas o nome completo e o e-mail de vocês. Simples, tá? Desta maneira vocês já garantem aí presença no evento. Também temos, né, a nossa comunidade do WhatsApp. Gente, é legal entrar na comunidade porque, primeiro, como o nome já diz, é uma comunidade. Então lá dentro tem profissionais de educação física, que tem, por vezes, as mesmas dúvidas que você tem, os mesmos objetivos que vocês têm, tá? E outra vantagem é que dentro da comunidade vocês acabam recebendo em primeira mão todas as informações sobre o evento, beleza? Boa tarde, o pessoal está chegando aqui, Solange, tudo bem, Solange? Cláudia, sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tenho pós-graduação em atendimento personalizado, também na URGS, e também em Educação Física Gerontológica na PUC. Sou proprietário de uma academia também há mais de 11 anos em Porto Alegre e um personal sênior há quase 20 anos. Gente, nessa última live, então, de aquecimento para o nosso evento, eu vou falar o que vocês devem fazer, vou dar algumas dicas e sugestões do que vocês devem fazer para conseguir reter os alunos de personal que vocês já têm e, com isso, ter mais estabilidade financeira. Tá? Aliás, eu vejo que esse é um dos grandes, se não um grande problema aí para muitos personagens hoje em dia, que é a questão de não ter estabilidade financeira. Muita gente tem dificuldade, né, de reter os seus alunos, tá? Porque tem muita rotatividade. Rotatividade é aquele entra e sai de alunos, né? Então daqui a pouco vocês conseguem captar um aluno novo, só que estão perdendo outro. Ou então esse novo não se adaptou, ele sai também. Aí entrou outro, e fica nessa. Mas o que acontece? Vocês nunca conseguem evoluir e crescer. Então vocês ficam sempre naquela média para baixo, tá? Fora que dá uma insegurança enorme, né? Pensando na questão financeira. Então, gente, eu diria, inclusive, que é mais difícil de reter aqueles alunos que a gente já tem do que conseguir captar novos, tá? Então, é mais importante até vocês aprenderem a reter os alunos que vocês já têm, né, do que captar novos alunos, beleza? E ontem, aqui na live, ontem foi a live 4, né? Não sei se vocês acompanharam, eu mostrei para vocês o que vocês precisariam fazer para captar novos alunos de personal, né? E falei muito que é preciso ter atitude,
primeira coisa, né? Primeira coisa que a gente pensa, tem que ter atitude. Não dá para ficar esperando os alunos chegarem até vocês. Muito pelo contrário, vocês têm que tomar iniciativa para irem atrás dos clientes, tá? Precisa também de estratégia, né? Estratégia de vendas. E para reter os alunos que vocês já têm, vocês precisam também de atitude, tá? E vocês precisam também de estratégias, tá? Só que eu penso que neste caso da retenção dos alunos, são estratégias não tão diretas, vamos dizer assim, tá? Ou seja, eu não vou simplesmente aplicar uma estratégia específica e esperar o resultado imediato dessa estratégia. Então, muda um pouquinho em relação às estratégias de captação de alunos novos, tá? É um pouquinho diferente, é uma construção, né? A gente vai construindo uma estratégia de acordo com várias atitudes que a gente vai tomando. E isso é justamente o que eu quero trazer para vocês hoje, tá? Vocês podem perceber que ao longo das lives aqui, algumas coisas elas vão se repetindo, eu vou batendo muito em cima de algumas teclas, tá? Mas elas se repetem não é por acaso, é porque são características desse trabalho com pessoas idosas, tá? Por exemplo, o fato de se posicionar, né? Falei muito isso durante as lives, do personal direcionar os atendimentos ao público idoso, tá? E quando eu falo isso, gente, eu não estou falando para vocês simplesmente atenderem mais alunos idosos. Eu quero que vocês entendam bem isso, tá? Não é o fato simples aqui de vocês começarem a pegar mais alunos idosos para atender. Não é isso aí. Vai além disso, tá? Eu estou me referindo à imagem que vocês devem passar para as pessoas, para os potenciais clientes de vocês. Como assim? Vou dar alguns exemplos, tá? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Quando vocês tiverem idosos para atender, tá? Vocês vão dar uma aula para o idoso. Quando vocês forem dar uma aula para idoso, os treinos de vocês, eles devem atender às necessidades desse público, dessa faixa etária, tá? Então, assim, vocês devem prescrever exercícios que têm relação com o dia a dia dessas pessoas, tá? Não é só trabalhar força em aparelhos. O que é o que mais a gente vê hoje em dia, né? Vai acompanhar o treino numa academia, o que mais tem é gente fazendo força em máquina. Extensão de joelhos, supino, puxada, remada, é o que a gente mais vê. Só que, gente, vocês devem, de novo, prescrever exercícios, atividades que tenham relação com o dia a dia do idoso e com as necessidades que eles têm. Então, no treino de vocês, que vocês vão passar para os alunos idosos de vocês, precisam ter exercícios de equilíbrio estático, de equilíbrio dinâmico. Vocês precisam trabalhar a marcha do idoso. Vocês precisam trabalhar a prevenção de quedas. Vocês precisam prescrever exercícios de dupla tarefa. Vocês precisam fazer trabalhos cognitivos, tá? Enfim, realmente tudo o que esse público necessita, tá? Outra coisa, a avaliação física que vocês vão fazer com o público idoso é também diferente. Tem as suas características próprias, né? Então, vocês obrigatoriamente deverão adaptar essa avaliação. A avaliação física com o idoso não é essa aqui, ó, onde a gente vai usar, plicômetro, onde a gente vai usar paquímetro, tá? Que mais que eu tenho aqui? Isso aqui a gente até vai usar. A fita a gente até vai usar, a gente vai precisar. Mas a avaliação do idoso tem alguns elementos diferentes, né?
A gente daqui a pouco vai usar um goniômetro. É possível. Já viram isso aqui? Isso aqui é um flexímetro. Tem uma função muito semelhante à do goniômetro, tá? Isso aqui me dá o resultado em graus da amplitude de movimento da pessoa, tá? Então daqui a pouco a gente pega aí um idoso que esteja com uma restrição em relação a algum movimento, alguma articulação, eu consigo avaliar, né, como é que está a amplitude do movimento dele. E ainda vou falar para vocês, grande parte da avaliação do idoso, a gente nem usa esses materiais todos aqui, porque a avaliação do idoso, ela basicamente é composta por testes de funcionalidade. E na maioria dos testes, nem tem, a gente nem utiliza materiais específicos. A gente utiliza, daqui a pouco, uma régua, uma fita métrica e um relógio, um cronômetro, tá? Então, gente, obrigatoriamente, quando vocês forem avaliar os alunos idosos de vocês precisam aplicar testes de funcionalidade, porque tem relação com o dia a dia deles, com que vocês vão trabalhar dentro da academia, da casa do aluno. Uma coisa vocês têm que pensar é justamente essa. O que vocês vão trabalhar com os alunos de vocês? Vocês vão trabalhar equilíbrio? Vocês vão trabalhar flexibilidade? Então, o que vocês precisam avaliar? São essas capacidades físicas. Entendem? Por isso que muitas vezes tem gente que peca nesse quesito, né? Vai começar a aula com o idoso e faz uma avaliação de composição corporal. Mas não pode fazer composição corporal? Não pode. Até tem muito idoso hoje em dia que faz, né? Principalmente aqueles idosos que são mais jovens. Pega ali um pessoal de 60 a 70 anos, o pessoal, bem ou mal, ainda está preocupado com a questão estética. Então, nesse caso, é válido a gente fazer a avaliação de composição corporal. Depende muito do objetivo específico de cada aluno, gente, tá? Mas, obrigatoriamente, a gente tem que trabalhar com os testes de funcionalidade, porque isso faz parte do dia a dia deles. Outra coisa que vocês vão utilizar bastante são questionários. Daqui a pouco vocês pegam um idoso que é mais fragilizado e não tem autonomia, vocês não conseguem aplicar os testes de funcionalidade. E aí vocês vão ter que partir para uma outra situação, que são os questionários. Existem vários questionários que avaliam a capacidade funcional do aluno. A gente consegue entender que em condição que ele se encontra de acordo com aquilo que ele faz no dia a dia dele. Tá? Então, daqui a pouco, ele vai fazer esse questionário, ou quem tiver com ele, né, um acompanhante, um familiar, vai ajudar ele a responder esse questionário, e vocês vão ter mais informações sobre ele e, consequentemente, mais segurança, e vão ser mais assertivos na hora de prescrever o que realmente ele precisa. Tá? Questionários cognitivos também vão utilizar o Mini-Mental, né? Tem vários questionários que a gente pode utilizar. Então, assim, muda, é completamente diferente a avaliação física para uma pessoa idosa comparado com um adulto, porque a necessidade é outra também, tá? Então vocês têm que ficar muito atentos a isso. E o principal, gente, o principal de tudo isso que eu falei antes para vocês é que, além de adaptar as aulas, né, para aquilo que o idoso precisa, a avaliação dele, vocês têm que comunicar essa posição que vocês estão assumindo para que as pessoas saibam que vocês são especializados em idosos, ou que o público-alvo de vocês de atendimento são pessoas idosas. Então a comunicação, a imagem de vocês, ela tem que estar muito clara de que o trabalho de vocês é feito para pessoas idosas. E tem muita gente que me pergunta assim, Guilherme, mas então tu não aceita nenhum aluno com menos de 60 anos? Tu não trabalha com pessoas mais jovens? Sim, gente, eu vou dizer para vocês, eu tenho alguns, poucos, claro, mas eu tenho alguns alunos que têm menos de 60 anos, tá? Mas o que acontece? Na minha rede social, por exemplo, essas pessoas com menos de 60 anos, elas nunca vão aparecer.
porque eu quero que transpareça ali para as pessoas, que apareça para elas que a minha imagem está vinculada ao atendimento de pessoas idosas. Até porque o meu conhecimento é voltado para isso, né? As minhas pós-graduações foram voltadas para isso, então é o público que realmente eu me sinto seguro e quero atender. Tá? E com isso, claro, isso me ajuda a me tornar uma referência na área. Ok? Então, quando eu falo de posicionamento, né, de comunicação, daqui a pouco vocês vão mandar fazer um material gráfico, um folder, né? Tem que constar lá o público-alvo que vocês atendem, tá? Rede social. Pô, não preciso nem falar aqui. Hoje em dia a rede social é a maior riqueza que a gente tem em relação à divulgação do trabalho. E é gratuito, né? A gente pode fazer publicação patrocinada, mas para a gente ter uma página é de graça. Só que tem que estar lá na rede social que vocês são especializados em pessoas idosas. Outra coisa, falando tanto de material gráfico quanto de rede social, a linguagem que vocês utilizam, tá, tem que ser direcionada, apropriada para pessoas idosas. E é claro, não vou entrar com detalhes aqui, mas tem diferentes estratégias também que a gente pode utilizar quando a gente vai criar esse tipo de material, quando a gente vai utilizar uma rede social. Né? A gente pode trabalhar, sempre botar letras grandes, porque muitas vezes o idoso ele tem dificuldade na leitura, né? Tem que usar termos que sejam simples, porque muitas dessas pessoas são leigas, tá? Então não dá para abusar de, daqui a pouco, uma palavra mais técnica, sabe? Tem que ser uma linguagem simples para fazer com que o idoso entenda a mensagem que vocês querem passar. Então são dicas importantíssimas aqui para vocês, tá? E aí no momento que a gente faz tudo isso, as chances da gente conseguir reter os alunos, teoricamente, aumentam. Tá? E por quê? Porque teoricamente, o personal, que é especializado, ele tem muito mais conhecimento específico sobre o aluno, né? E vocês sabem, eu falei em outras lives, que o idoso ele precisa adquirir confiança na pessoa que está atendendo ele, né? Ele precisa se sentir seguro, porque na cabeça dele, ele corre menos riscos de se machucar. Quando tem uma pessoa que tem muito mais conhecimento, tá? É assim que ele pensa. Pô, esse cara aqui ele já está há 20 anos no mercado. Ele tem pós-graduação voltada só para idosos, ele tem um curso. Poxa, é esse cara que eu quero, aí eu vou me sentir mais seguro. Vocês entendem? Então, por isso que é importantíssimo a imagem de vocês estarem vinculadas a esse público, tá? É óbvio que o idoso vai se sentir sempre muito mais seguro quando ele for atendido por um profissional que tenha conhecimento sobre as condições e as necessidades dele. Uma coisa importante aqui, tá? O idoso, ele treina pela saúde dele. Isso é uma coisa que eu já falei, não me lembro qual das lives. Ele treina pela melhora da funcionalidade dele. E ele treina por conseguir estender pelo maior tempo possível a possibilidade que ele tem de fazer tudo aquilo que ele sempre fez na vida dele. Então esse é um dos grandes objetivos que a gente tem quando a gente trabalha com pessoas idosas. Tá? É isso que a gente deve proporcionar para essas pessoas. E é diferente do jovem, né? O jovem, normalmente, ele treina mais pensando na questão estética. E ok, né, gente? É uma questão de momento da vida, né? É compreensível. O jovem também, se daqui a pouco ele mudar de emprego, tem uma possibilidade grande de largar o personal. Se ele se mudar, ele tem uma chance de perder o personal dele, né, e largar o personal. Se aparecer uma nova modalidade no mercado, corre o risco de largar o personal dele também. O idoso não. O idoso, se adquire confiança no profissional que atende ele dificilmente vai abandonar o seu personal, tá? Essa é uma grande vantagem
de quem trabalha atendendo pessoas idosas, tá? Porque para o idoso, o treino é como se fosse um tratamento médico. E por vezes é. E por vezes é de verdade, né? O médico recomenda né, pro idoso que ele faça exercício. Vamos lembrar a diferença de exercício, não é atividade física, não. É exercício. Uma modalidade que seja organizada e tenha progressão, tá? E fora o fato do adulto ter muito mais rotatividade em função disso que eu tô falando, né? Então, gente, eu vou mostrar lá no workshop a lista dos meus alunos para vocês, tá? A grande maioria dos alunos que eu tenho hoje em dia, eles estão há mais de 10 anos comigo. Eu estou praticamente há 20 trabalhando, né, com idosos. Mas a maioria dos meus alunos está há mais de 10 anos comigo. E isso me proporciona a estabilidade financeira que eu tanto falo, né, para vocês aqui, e que é importantíssima, né? Porque a partir do momento que eu tenho segurança, que eu sei o que eu vou ganhar no final do mês, eu posso daqui a pouco fazer um financiamento, né, tranquilo. Quero comprar quero me mudar para um lugar melhor. Eu tenho segurança para daqui a pouco fazer um financiamento. O que muito personal não tem, porque tem rotatividade, porque atende mais jovens, e aí tem esse grande problema, né? Mas o personal que atende idosos, ele retém os seus alunos por muito mais tempo, tá? Então, elimina essa dificuldade da estabilidade financeira, tá? Outras dicas, tá? Para reter os alunos agora. Uma é bem óbvia, tá? É bem óbvia, mas eu quero trazer alguns elementos diferentes aqui para ajudar vocês a compreender. Uma dessas atitudes que vocês têm que ter é de atender bem o aluno de vocês. Tá. Guilherme, óbvio, tem que atender bem. Não, mas não é tão óbvio assim. O que eu quero dizer com isso? Vocês têm que oferecer, proporcionar para o aluno de vocês aulas que sejam motivantes para eles, tá? Vou dar um exemplo, não é bobo não, mas simples, de uma coisa que eu faço, de uma estratégia que eu uso aqui. Na avaliação física eu faço anamnese e eu converso muito com o aluno antes de começar a montar uma programação de treino, e eu procuro entender tudo da vida dele. Então daqui a pouco eu recebo um aluno que gosta muito de fazer um esporte, ou foi até um atleta profissional, semiprofissional, amador, enfim. O que eu faço? De vez em quando, durante os meus treinos, eu faço alguns movimentos que faz esse idoso lembrar daquele esporte que ele faz, né, ou que ele fazia. E ele fica extremamente feliz com isso, motivado com o treino, né? Porque ele tem lembranças boas. Então essa é uma estratégia, tá? Isso faz parte do bom atendimento, da boa relação com o aluno. Vou dar mais um exemplo. A gente tem que diversificar os treinos. Isso ajuda a motivar o aluno. Aí vocês vão falar assim, Guilherme, mas tem vários estudos científicos que provam que a gente deve manter o mesmo treino por mais tempo para ter melhores resultados. E existem alguns estudos que batem nessa tecla. Só que assim, gente, no momento que eu estou falando aqui em faturamento e principalmente em retenção de alunos, eu tenho que jogar com isso também. Se eu fosse pegar tudo o que a teoria diz, eu ia ficar com poucos alunos aqui comigo. Porque se eu começo a prescrever sempre o mesmo treino para o meu aluno, o que vai acontecer? Ele vai desmotivar, vai começar a ficar monótono. Então ele nem precisa daqui a pouco ter um personal para passar aquele treino para ele, porque ele já sabe qual vai ser o treino, ele já sabe fazer os exercícios, então fica monótono, fica chato. Então a sugestão que eu dou para vocês é diversificar muito os treinos. Os meus treinos aqui com os meus alunos, cada dia é um treino diferente. Cada dia é um treino diferente. Tá? É claro que sempre
eles estão alinhados e eles estão de acordo com o momento do meu aluno e os objetivos que ele tem naquele momento. Então eu faço a organização do treino, eu monto toda a estrutura aqui que eu vou trabalhar o ano inteiro, né? E cada mês eu dou ênfase em uma capacidade física, enfim, e eu faço treinos diferentes, mas sem perder essa ênfase e essa organização, tá? Então uma outra dica aqui que vocês podem aproveitar. E, né, obviamente que os treinos, como eu falei antes, têm que ter relação com aquilo que o aluno idoso precisa, tá? Aqui também, nessa questão do bom atendimento aqui, entram outros pontos, né, que eu falei na primeira live, se não me engano, que são atitudes simples que um personal deve ter, como, por exemplo, o fato de não se atrasar, de não ficar olhando o celular em aula a todo momento, né, de se vestir adequadamente, de acordo com aquele público que ele vai atender, de usar uma linguagem também que seja apropriada, né? E, gente, entrar literalmente de cabeça dentro desse mundo da terceira idade, tá? Isso é fundamental. Só um detalhe, né? Só um detalhe. Fazer um bom atendimento não é sinal de ser, hoje em dia, um diferencial. Não pode, vocês não podem pensar nisso, né? Porque imaginem vocês, uma pessoa que contrata um personal, o mínimo que ela quer é ser bem atendida. Mas é um mínimo, tá? Então vocês não podem contar isso como um diferencial, e sim uma obrigação, tá? Vamos lá, vamos adiante. Outro fator que ajuda a reter alunos de personal é quando o personal entrega resultados concretos para o aluno dele, tá? E vocês sabem qual é a maior verdade aqui, nisso que eu estou falando agora, de entregar resultado concreto? É que grande parte dos personagens não entregam resultados concretos para os seus alunos. Querem ver? Querem uma prova? Vou questionar vocês aqui. Me digam aí, tá? Quero que vocês pensem em um aluno que vocês tenham. Pensem num aluno, tá? Quero que vocês pensem nos últimos 3 meses que vocês atenderam esse aluno. Qual é o percentual de evolução desse aluno no quesito força muscular na perna? Ou seja, quantos por cento, né? Quantos por cento esse aluno de vocês evoluiu em 3 meses no quesito força na perna? Alguém sabe me dizer? Em números, percentual. Alguém sabe me dizer? Coloca para mim aqui, se alguém souber. Escolhe um aluno qualquer que vocês tenham. O quanto que ele ganhou em percentual, quanto que ele aumentou a força muscular das pernas dele. Alguém arrisca? Hein, gente? Vocês estão ligados, né? Por que eu estou perguntando isso? Não sabem dizer? Então vocês realmente não entregam resultados concretos para os alunos de vocês. Ah, Guilherme, mas eu sei que meu aluno está evoluindo. Olha aqui, Solange, me salvou, Solange, obrigado! 40% em 3 meses. Aí, Paulo, em 3 meses, 15%. Que bom, hein? Que bom ler isso, gente. Legal, parabéns para vocês. Parabéns para vocês, tá? Mas eu chamo a atenção aqui, e é para alertar mesmo, não estou criticando ninguém, porque aqui eu quero, pelo contrário, eu quero ajudar vocês, né? No workshop lá, eu vou trazer muita informação e eu vou ensinar a fazer isso que eu estou falando. Então eu quero ajudar vocês a entregarem realmente valor com o trabalho que vocês fazem para os alunos, tá? Olha aí, mais uma. Sil, em 3 meses, 30%. Ótimo, que maravilha. Tá? Gente, como é que a gente consegue entregar um resultado concreto? Qual é a única maneira que a gente tem de entregar um resultado concreto para o aluno?
É avaliando o aluno. Não tem outra maneira. Se não for através da avaliação, fica tudo na base do achismo, né? Eu acho que o senhor está melhorando. Como assim acha? Mas quanto que ele está melhorando? Vocês acham que esse idoso vai no médico e o médico fala assim, olha, eu acho que o seu índice glicêmico está baixando. Como assim acha? Não tem achar, gente. Tem que entregar para ele. Olha aqui, seu fulano. Ó, Joãozinho, aqui, ó. O senhor baixou, reduziu. Estava em 150, seu índice glicêmico está em 100 agora. Pô, maravilha. O idoso, cara, valeu a pena eu ter me esforçado tanto e eu ter procurado esse médico. Ele sabe o que ele está fazendo. E aí ele idolatra esse médico. Ele valoriza esse médico. É isso que a gente tem que fazer também. A gente tem que ser valorizado, mas por aquilo que a gente faz. Se não fizer, não vem depois querer dizer que o meu aluno não me valoriza, o CREF não me valoriza. Não, eles não vão te valorizar porque tu não está te valorizando. Então, de novo, não é uma crítica, eu estou aqui para ajudar vocês, eu estou alertando vocês que vocês precisam fazer isso. Vocês precisam adotar algumas atitudes que vão fazer vocês valorizarem aquilo que vocês fazem. Poxa, não é uma dificuldade, gente, vocês acordarem às vezes 5 da manhã para dar a primeira aula às 6. Não é cansativo isso? Então façam valer a pena. E mais do que isso, façam valer a pena no final do mês. Façam valer a pena no final do mês. Não fiquem só reclamando. Não fiquem só indo na internet e criticando o que os outros colegas fazem. Façam por onde? Façam por onde, gente? Vou para uma próxima etapa, tá? Além de entregar um bom atendimento, além de entregar resultado concreto, vocês vão conseguir passar mais segurança e reter os alunos de vocês na medida em que vocês apresentam para ele um método de trabalho. Um método de trabalho. O método vai ser como se fosse um guia, né? Para você, personal, e para o seu aluno também. Tá? Então, no momento que vocês, daqui a pouco, têm mais controle do trabalho de vocês, sabem exatamente o que compõe esse trabalho, vocês se sentem muito mais confiantes naquilo que vocês vão entregar para os alunos de vocês. Assim como os alunos vão enxergar também essa confiança que vocês têm, essa segurança que vocês têm. Né? E, gente, o que é um método? Né? O método é um caminho, é uma estratégia que se utiliza para chegar num determinado objetivo. Tá? É uma estratégia, é um caminho. Ou ainda, né, a maneira como se conduz um processo para chegar aí com mais eficácia nesse objetivo. Isso é um método, né? E ter um método tem as suas vantagens. Por exemplo, com um método estruturado de trabalho, vocês ganham muito em tempo, né? Por exemplo, se eu tenho um método de treino que eu utilizo com os meus alunos, eu não vou ficar quebrando a minha cabeça todo dia quando eu chego na academia para saber o que eu tenho que prescrever no treino do meu aluno. Porque eu já sei exatamente, eu tenho uma organização dos meus treinos anual. Agora a gente está em agosto, é o momento da gente trabalhar hipertrofia com o meu aluno. E ele está numa fase agora, na semana, em que eu vou trabalhar a 80% da carga. Poxa, chega na hora, assim, está tudo esmagadinho para vocês. É só selecionar os exercícios e trabalhar. Então não é uma coisa que eu faço assim de maneira aleatória. Hoje eu vou pegar esse aparelho, esse aqui está livre, vou usar esse agora. Não, gente. É tudo organizado. Tudo organizado. E eu ganho muito tempo com isso. Né? Falando nisso, uma outra vantagem de ter um método é a organização, né? Pelo fato da gente conseguir manter as informações organizadas, os treinos, as avaliações, né? Então,
o aluno, ele vê que o trabalho é muito mais profissional. Vocês querem mais um exemplo de organização? Deixa eu ver, tá pertinho de mim aqui, eu vou mostrar para vocês. Há algum tempo atrás, eu criei isso aqui, ó. Agenda do Personal Trainer, da Ativa Clube. Eu criei porque eu senti a necessidade de ter alguma coisa palpável onde eu pudesse botar todas as informações dos meus alunos. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, para quem não conhece, tá? Nesse caderno agenda, tem, por exemplo, a parte inicial aqui onde eu vou colocar os meus dados pessoais, tá? Tem aqui uma sugestão de conteúdos para eu explorar nas minhas redes sociais. Isso aqui é um caderno agenda para um personal trainer. Isso aqui tem relação com o dia a dia de um personal, do que ele precisa, tá? Na outra página aqui eu tenho a grade de horários, onde eu registro os horários, os dias dos meus alunos. Depois, eu tenho uma parte de lembretes mês a mês. Por exemplo, tenho que lembrar de uma avaliação física que eu tenho tal dia. Marco lá. É aniversário do meu aluno. Marco lá. Né? E obviamente que eu estou sempre vendo isso aqui. Depois, eu tenho uma parte de planejamento financeiro, mês a mês. Quanto que entrou, quanto que saiu, quanto que eu tenho que investir. Coloco tudo aqui. Periodização. Tá? Faço toda a organização do treino do aluno aqui. E aí, com isso, eu sei exatamente que fase que ele se encontra. Prospecção de clientes, né? Então entrou uma pessoa lá pedindo informação, registro o nome dela, o telefone, o WhatsApp, coloco aqui tudo que eu anotei sobre essa pessoa para depois eu conversar com ela de novo, tá? E aí, isso aqui é como se fosse um caderno de 12 matérias. Tem espaço então para 12 alunos. E aqui para cada aluno eu vou ter espaço para colocar os treinos deles. E tem espaço, se eu não me engano, para 30 treinos, tá? E eu vou colocar também a avaliação física desse meu aluno. Então, gente, isso aqui é só um exemplo da organização que eu tenho. E como isso me traz praticidade no meu dia a dia. E como eu ganho tempo com isso. Outra coisa, acontece uma situação diferente em aula, com o aluno. Por exemplo, ele estava fazendo a puxada e pela frente ele sentiu o ombro. Eu vou lá, no dia do aluno, sentiu o desconforto fazendo a puxada, sentiu o joelho, aí quando eu for dar aula para ele de novo, eu vou ver, mas olha só, eu prescrevi o exercício de hoje, mas ele sentiu desconforto na aula anterior, vocês entendem? Eu não perco nenhuma informação sobre o meu aluno. Isso é organização, gente, tá? Avaliação física, a mesma coisa, eu tenho uma avaliação extremamente estruturada. E eu vou fazer de acordo com aquilo que o aluno precisa, né? Periodização também é a mesma coisa, é uma organização do treino, tá? Isso me reduz o meu estresse, assim, vocês não imaginam, né? Imagina a casa de vocês bagunçada e ela organizada. E imaginem que vocês tenham que procurar um objeto que vocês perderam. Aonde que vocês vão ter mais facilidade de encontrar? Na casa organizada, né? Fora isso, né? É uma questão também de mais, que nem eu falei antes, mais profissionalismo, mais qualidade naquilo que está entregando para o aluno, e o aluno vai percebendo, ele vai vendo. Os meus alunos todos questionam, mas o que é isso que tu tanta nota, não sei o quê? Aí eu mostro para eles. Eles, poxa, tu tem tudo organizado, tem todas as minhas informações aqui. Tenho, as tuas e de todos os outros alunos que eu tenho. Tá? É um capricho, né, gente? É um capricho, mas que faz a diferença. É que eu falo para vocês, tem personagens, né, que são diferenciados, tá? E vocês precisam ser assim para ter um faturamento maior. Então, minha gente, o método de trabalho, ele engloba toda a organização do trabalho de vocês. Eu não estou me referindo somente ao treino. Não, vocês precisam ter uma organização daqui a pouco, de redes sociais.
né? Precisam daqui a pouco fazer uma organização de publicações, um cronograma de publicações, isso faz parte do método. O jeito como vocês se comunicam com o cliente quando ele vem falar com vocês pela primeira vez. Eu tenho uma organização para isso, eu tenho algumas estratégias do que eu devo falar com ele, o que eu não devo, que informações que eu devo captar, né? Então, tudo isso faz parte do método Guilherme Dil, do método Ativa 60+. É isso que eu quero passar para vocês, essa informação. E aí eu quero que vocês reflitam. Diante de tudo isso que eu estou falando, imaginem aí que um aluno idoso venha, ele tenha a vontade de começar um treino, tá? E ele vai procurar alguns profissionais. Então ele vai conversar com alguns profissionais. Qual vocês acham que é o personal que ele vai escolher? Este que tem toda uma organização, tem um método de trabalho pronto, que passa a segurança para ele, ou um outro que atende crianças, adultos, idosos, não tem estrutura de trabalho, ele simplesmente recebe o aluno e prescreve alguns treinos, alguns exercícios aleatórios. Qual desses personagens o idoso vai escolher? Com qual dos personagens o idoso vai se sentir mais seguro? E outra pergunta, qual destes personagens tem a possibilidade de cobrar um valor de hora-aula mais alto? Vocês entendem? Isso é ser diferente. E é isso que eu vou ensinar vocês a fazerem, né, lá no workshop Personal 60+. Eu quero entregar tudo isso para vocês, para que vocês sejam profissionais diferenciados também e com isso vocês tenham um faturamento entre 5 e 10 mil por mês. Certo, gente? Então é isso. Agora é participar do evento. Não adianta só se inscrever no evento. Tem que assistir as 3 aulas. Porque uma aula tem conexão com a outra. Não adianta querer assistir, eu vou começar agora na segunda. A primeira deixa pra lá. Não. Uma depende da outra. Uma tem relação com a outra. Tá? E tudo é uma construção para vocês se tornarem personagens diferenciados em relação à grande maioria que já existe. Tem muito profissional, tem muito personal no mercado e que ganha pouco. E que disputa aluno tapa-tapa, baixando o valor da hora-aula. Vocês não vão ser esses aí. Vocês vão ser dessa minoria aqui, ó, que pelo contrário, vai aumentar o valor da hora-aula de vocês, não vai trabalhar o dia todo e com isso vão se tornar referências. Certo? Vocês querem isso para vocês? É isso que eu me proponho a fazer neste próximo evento agora que vai começar no dia 11. Tá? Gente, quero agradecer a presença de todo mundo aqui durante essas 5 lives de aquecimento. Só deixa eu responder aqui que o professor perguntou. Lid, organização e tudo. Realmente, Lid. Que hora será ministrada a aula? Solange, tu está inscrita no evento, as aulas vão ser disponibilizadas às 8 da manhã, tá? Só que elas vão ficar gravadas, só durante aquela semana. Então tu precisa assistir durante aquela semana, depois sai do ar, tá? Verônica, coloca essa agenda para vender. Eu tenho ela para vender, Verônica, só que eu acho que eu só tenho mais 3 unidades, porque eu botei para vender o restante, eu mandei fazer 20 da última vez, foi direto, sai como água, tá? Então eu acho que eu só tenho mais 3, ou 2, não tenho certeza, tá? Qualquer coisa, se tu tiver interesse, me manda um direct depois. Mas então, gente, agradecer a vocês todos aqui que participaram. Paulo, muito obrigado, viu? Obrigado aí pelas tuas mensagens, por estar participando junto. E eu espero, Paulo, e espero todos vocês que estão aqui comigo no workshop, tá? João, produção de... tá, ok. Tem agenda em PDF? Não, Cláudio, infelizmente não. É só impressa, tá? Então tá, gente. Encerrou meu tempo aqui, tá? De novo, agradecer a todos vocês e dizer que eu espero vocês no workshop Personal 60+. Lembrando, quem não se inscreveu, basta clicar no link que está lá na bio, tá? Clica no link
depois coloca o e-mail, o nome de vocês e só isso. Então, assim vocês vão garantir presença no workshop. E lá, com esse evento, eu garanto que vocês vão mudar de patamar, tá, em relação ao trabalho que vocês já executam hoje. Tá bom, gente? Muito obrigado, um bom final de semana para todo mundo, um feliz Dia dos Pais, né, para quem é pai, e até segunda-feira no workshop Personal 60+.